Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos juntos novamente no estúdio. Boa. Semana que vem não garanto nada, mas vou tentar ficar em casa a semana inteira. Só pra garantir isso. Se poupando pra poder estar presencialmente nos estúdios Bola Presa de rádio e televisão. Só saio quinta-feira pra gravar o podcast. Na atual situação de saúde do Brasil, e especialmente de São Paulo, a gente só sabe um dia de cada vez. Um dia de cada vez, é isso aí. E pro 15 minutos de hoje, como vocês sabem, a gente passa 15 minutos aqui discutindo, às vezes 19, às vezes 25, às vezes, sei lá. Mas discutindo algum assunto que um assinante vai sugerir ou já sugeriu pra gente lá no grupo do Facebook. Ou seja, assina o Bola Presa, tem o link aí na descrição do vídeo do podcast. E além de poder sugerir o tema toda semana, você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, vídeos, podcasts e texto novo toda semana. E essa semana a sugestão do Leonardo Cavalcante, ele falou pra gente falar dos pitis. Falar de piti é sempre bom, né? É delícia. Julgar o piti dos outros. Das novas estrelas da NBA, falou do Devin Booker versus mascote do Raptors. Ja Morant versus crianças. E ele falou ainda do Luka Doncic brigando com o Mo Wagner. Embora desse a gente não vai falar tanto, porque o que ele quer é que a gente fale de como isso repercutiu na imprensa e de como esses jogadores foram criticados e... Como o assunto cresceu muito pela imprensa e pelo público, redes sociais e afins. Então, esse é o tema. A gente não vai tanto falar de quem está certo, o mascote ou o Devin Booker. Ok, a gente não vai se rebaixar isso. Até porque é sempre o mascote que está certo. Todo mascote tem sempre razão. O mascote tem razão. Mas a gente vai discutir se tá indo longe demais. Então a gente não vai dar piti sobre os pitis alheios, mas acho que é legal a gente discutir a repercussão e como é recebido esses pitis e esses momentos na NBA. Só uma coisa que a gente tem que fazer antes de começar. Reorganizar isso aqui, porque a gente fez errado, Danilo. Hoje não tem Benny the Bull e hoje tem a ampulheta. A gente está há tanto tempo gravando à distância. A gente não sabe mais fazer. Pode ir? Pode. Então, valendo os 15 minutos da ampulheta. E eu acho que o caso do Devin Booker com o Raptor é o mais emblemático para quem não acompanhou. Embora todo mundo tem que ter acompanhado. Foi o assunto mais comentado na NBA na última semana. O que é um absurdo em si. Tava nos segundos finais de Phoenix Suns e Toronto Raptors em Toronto. Não tinha torcida porque o Canadá baniu de novo as torcidas enquanto tá tendo uma alta de Covid. E o Devin Booker precisava acertar os lances livres para matar o jogo. Ele acertou até os dois. Mas o mascote do Toronto Raptors, o Raptor, ficou atrás da tabela, tentando atrapalhar, pulando. E no instante que o Devin Booker foi fazer a mecânica dele de lance livre, o mascote deu um sustinho, né? Foi uma coisa bem ridícula e que não atrapalharia absolutamente ninguém na face da Terra. Ainda mais alguém acostumado a arremessar não com um mascote, mas com 5 mil pessoas atrás dele. De qualquer forma, o Devin Booker não gostou, reclamou com o juiz mandou o mascote pro cantinho e o mascote ficou lá no cantinho. De castigo, ajoelhadinho de castigo. E aí depois foram perguntar pro Devin Booker depois do jogo, ele falou, não, a gente já tá bem agora. Perguntaram se o problema era o mascote de pelúcia ou o mascote inflável gigante que também tava no ginásio. Ele falou, não, é o vivo. É o vivo. É o dinossauro vivo. E aí o Devin Booker botou a foto de perfil dele do Twitter como o mascote lá no cantinho. E depois disso, o Benny the Bull, o mascote do Bulls, tirou sarro disso, trouxe um mascote de dinossauro e reclamou que ele atrapalhou o Benny the Bull acertar uma cesta de costas do meio da quadra. Então, até aí tudo bem. Foi tudo muito engraçado, muito divertido. É dessas coisas que faz a gente gostar ainda um pouco mais da NBA do que a gente já gosta, porque são coisas divertidas envolvendo os personagens que a gente acompanha todos os dias. Porém, passa 2 dias disso aí, o Devin Booker tá dando entrevista pra falar, gente, eu não sou o Kobe Bryant. Eu admiro a Mamba Mentality, me inspira, mas eu não sou, parem de cobrar isso de mim. Por quê? Por que estão cobrando o Devin Booker de ser o Kobe Bryant? Porque tinha gente maluca dizendo que ele foi muito fresco e de que o Kobe, que ele disse que é a inspiração dele, jamais ia ficar incomodado com um mero mascote
pulando num ginásio vazio. Afinal, o Kobe ficou famoso pra não piscar quando tentaram cobrar um fundo bola na cara dele. Pois é. Então, um negócio que era pra ser o cúmulo da diversão virou um negócio, uma crítica sobre a personalidade do Devin Booker, se ele é tudo isso mesmo. E aí ele teve que encerrar o assunto de saco cheio. Do tipo, gente, para com isso. Não vamos mais falar sobre isso. E era pra ser legal. Era pra ter sido só uma anedota, um evento entre o ridículo e o cômico. E às vezes a gente esquece o quanto a NBA flerta com essa imagem meio cômica, meio ridícula, que é uma espécie de tradição dos espetáculos dos Estados Unidos. A NBA, embora seja uma liga completamente global e tenha os melhores atletas do planeta no basquete, ela ainda é uma liga que está nos Estados Unidos. E está imersa nessa cultura. Ela tenta dar espetáculos da maneira que os americanos dão espetáculos. Isso envolve uma série de preguices que pra gente até soam meio esquisitas. E entram as cheerleaders e fazem umas danças estranhas. E tem câmera do beijo nos ginásios. Os próprios mascotes. E os Não próprios é todo mascotes. lugar que tem mascote. Nos Estados Unidos, todo time de ensino médio tem mascote. E os mascotes são esses animais meio bravos que querem, de certa maneira, fazer a própria torcida rir, mas querem amedrontar o adversário. É toda uma cultura muito estranha pra gente que não é americano e que a gente acaba recebendo de maneira meio torta através da NBA e de vários outros frutos da cultura americana. E parte disso é pra ser propositadamente ridículo. É pra ser uma coisa meio luta livre, em que os atletas brincam com a torcida e com mascotes e querem ser propositadamente odiados ou adorados. E tudo é meio personagem. E é legal porque tem uma resistência em outros países, outros esportes. Aqui no Brasil mesmo, com futebol. Porque o mascote está sempre sendo ridículo, ele mesmo, ridicularizando tudo que envolve o jogo. E aqui tem sempre aquela coisa, não, meu time, no futebol, tudo é sagrado. Tem que ser tudo muito sério, tudo muito profissional. Sério, não pode... Aqui no Brasil, né, tipo, o time nessa situação, os caras jantando, Pois né? é. Não pode jantar, Imagina um mascote de um time aqui no Brasil e brincar com o jogador do outro time. Exato. Não pode. E a gente teve isso na NBA, o Robin Lopes que brincava com todos os mascotes se uniam contra ele. Tinha toda uma historinha paralela acontecendo aos jogos que envolvia o Robin Lopes e mascotes. Se no futebol tem acontece um caso de um jogador agredir o mascote do outro time, mesmo que de brincadeira, igual quando acontece na NBA, com o Robin Lopes mesmo, eu tenho certeza que ia rolar pedido formal de desculpas depois, que não quis desrespeitar a grandiosidade do outro time. E os torcedores do outro time iam ameaçar esse jogador de morte. Né? Então, tá interagindo aí. É uma outra cultura que é mais jocosa e mais brincalhona do que isso. E tem, né, esse lugar meio duplo, em que você leva a sério o esporte, leva a sério o espetáculo, mas você sabe que aquilo é brincadeira, você sabe que aquilo é meio absurdo. E os mascotes são o auge disso, né? É muito absurdo que um cara de pelúcia esteja interagindo com atletas. E a gente veio aí de playoffs em que o Trae Young personificou isso de uma maneira muito, muito marcante. Quando ele virou um lutador de luta livre no Madison Square Garden lotado pelo Hawks contra o Knicks. Porque ele queria ser odiado e ele começou a fazer aquele papel performático, jocoso de luta livre de vilão. E sabe o que é muito irônico? Meses depois, quando acabaram os playoffs da NBA, rolou um evento daquela WWE, que é de luta livre lá nos Estados Unidos, e foi no Madison Square Garden e o Trae Young foi convidado. De tanto que ele tava nesse personagem, né? E aí convidaram ele entrou, e o Madison Square Garden inteiro vaiou, e ele foi lá participar, e um dos lutadores começou a provocar ele, e ele ficou... Tudo de mentirinha, tá, gente? Igual Hollywood. Claro. E aí ele entra no ringue, vai lá, aqui, briga com o cara. Porque é isso. Essa é o jogo. Isso, essa é a brincadeira. É isso que as pessoas pagam pra ver. E o Trae Young tava sendo chamado de calvo pela torcida do Knicks e tava adorando e abria os braços, mandava eles ficarem quietos. Fazia parte do espetáculo. E esse é um espetáculo que vai pra além do basquete. A gente gosta do basquete, óbvio, e a gente aqui no Bola Presa discute e analisa esse basquete. Mas a gente não pode ignorar o fato de que esse basquete está inserido numa cultura americana que tem um jeito específico de fazer espetáculo. E...
às vezes parece que a gente esquece. E às vezes parece que até a imprensa americana esquece disso. E começa a superanalisar a parte que era pra ser só espetáculo, só brincadeira, só bobagem. Né? Então, mas acho que começa com o público, né? Porque quando o repórter pergunta pro Devin Booker sobre a questão do Kobe, etc., ele não tá falando ele. O repórter que perguntou não disse, mas e o Kobe? O Kobe não faria isso. Ele fala das críticas que o Devin Booker recebeu nas redes sociais. Exato, ou seja, tá sempre falando do Twitter, do Instagram. Né? E o Devin Booker acompanha, na resposta dele ele disse isso, eu gosto das redes sociais, eu tô lá, mas eu vi tudo isso também, eu vi as críticas que eu recebi. E aí ele responde bravo. Então, por mais... E acontece nos Estados Unidos, eles estão dentro dessa cultura. Para eles é mais normal, eles entendem a brincadeira dos mascotes. E mesmo assim eles conseguem transformar isso num negócio maior do que é. E foi a mesma coisa com o Ja Morant com as crianças, que foi uma cena engraçada. Ele não quis dar o high five numa criancinha de 5 anos porque ela tava com a camisa do Warriors. E aí ele ficou encarando as crianças que estavam ali na plateia porque elas estavam com a camiseta do time rival em Memphis. E foi só muito engraçado. E aí, só que depois estavam discutindo se ele deveria ter feito isso, porque é criança e não sei o quê. A sensação que eu tenho é que há um exagero de análise. Há um exagero de cobertura. E quando há esse exagero por parte da imprensa e do público, muito por causa das redes sociais, acaba indo pro exagero da opinião também. Se tem um exagero de quantidade, você acaba indo pros extremos, porque não acaba nunca. Se fosse luta livre e o vilão da partida encara as crianças que torcem contra ele ali na plateia, a gente ia achar isso engraçado e faz parte do personagem. E quando o Ja Morant fez... super analisou-se isso, ao invés de falar que engraçado. Ele agora pagou de vilão contra os torcedores infantis do Warriors, né? A impressão que eu tenho é que tem muita análise, muita opinião, e isso já é um exagero em si. E aí tem gente que não consegue interpretar do jeito certo, então a gente levando muito a sério a galhofa, e aí depois a gente que não levou a sério, levando a sério os que não levaram a sério. Porque a gente acaba sendo forçado a discutir sobre. E eu acho que essas pessoas que exageram nas análises e nos comentários, elas acabam pautando a discussão. Elas dizem sobre o que deve se discutir. E isso acontece na NBA, mas acontece em qualquer assunto na internet hoje em dia. E a gente acaba sendo forçado a isso. A gente vem aqui gravar, às vezes, podcast ou fazer uma interação ao vivo às quintas-feiras no YouTube, e a gente vê muitos comentários são para falar de coisas que as redes sociais estão ditando e que muitas vezes teriam passado completamente despercebidas se não fosse a manada do Twitter. Elas são muito poderosas, né? E é muito difícil apontar quem tá fazendo isso. Quando você vai ver, tem pessoas no Twitter falando Devin Booker. Quem? Sei lá. Gente. Gente. E a gente vê isso muito no Bola Presa quando perguntam pra nós dois coisas como superestimado e subestimado. Que são coisas completamente subjetivas, que não cabe uma análise, mas que nas redes sociais isso ganha muita força. Alguém começa a ser chamado de subestimado ou superestimado, isso vai crescendo. E você não sabe quem tá subestimando, mas surge, né? E aí a imprensa acaba se sentindo obrigada a falar a respeito, e aí os jogadores começam a falar a respeito, e aí eles começam a se sentir subestimados ou superestimados. Vira um efeito em cascata, né? E eu acho que tem outra coisa que alimenta isso, que tem tudo a ver com o negócio das redes sociais que a gente falou, que é um excesso de esporte. E a primeira vez que eu percebi isso foi quando eu tinha o hábito de assistir um programa na ESPN Brasil que falava do futebol, e era sempre na hora do almoço. Então eu almoçava assistindo. Só que o programa durava tipo 2 horas, 2 horas e meia. Eu nunca assisti inteiro porque era muita coisa. Mas eu assistia todos os dias. E não tem tanto assunto. Não existe tanto assunto. Claro, é impossível. Não se produz tanto esporte quanto a nossa vontade de discutir a respeito dele. E tinha uma outra edição desse mesmo programa no fim da tarde, que durava mais de 2 horas. Então era tipo 4 horas e meia de 3 caras sentados numa banquetinha falando do futebol. Mas aí você fala da rodada do domingo, na segunda-feira, e na terça você repercute mais um pouco, aí você começa a fazer preparação pro jogo de quarta, é muita hora pra pouca coisa. E aí o que eu percebi é que algumas opiniões iam ficando extremas
sem que muita coisa tivesse acontecido. Então, um paralelo que eu faço com a NBA é com o que eu estou percebendo nessa temporada com o Russell Westbrook. Ele joga mal um jogo. Só que não é que ele joga mal um jogo. Ele joga mal um jogo e durante os 48 minutos de jogo, ou as 2 horas que a partida demora, o pessoal tá falando de como ele tá jogando mal no Twitter. Isso soma milhares de tweets. E aí, 2 dias depois, o Lakers tá jogando de novo. E ele joga mal de novo. E é mais milhares de tweets. No dia seguinte, a repercussão de quanto o Westbrook foi xingado. Aí depois tem um terceiro jogo. Quando acaba essa semana, parece que o Westbrook é o pior jogador do mundo. Parece que ele joga mal há 100 anos. E foram, sei lá, 3 jogos abaixo da média. E aí já tem muita gente discutindo como vai ser trocado, quando vai ser trocado, por quem vai ser trocado. Se a carreira dele acabou. Quando foi que ele desandou, como é que deve estar o clima no vestiário. Isso começa a chegar nas perguntas pros atletas. E você não consegue... Se você tá lá fazendo live tweet, comentando os jogos ao vivo, você não consegue escrever 5 vezes que o Westbrook errou. Na quinta você fala, não dá mais. Isso é inaceitável. Esse cara tem que ser trocado Horroroso, amanhã. Porque é o excesso. É o Westbrook trocado amanhã. Exatamente. E eu sentia isso nas opiniões de futebol no programa da TV. Se você tá falando do Flamengo 8 horas por dia, você não vai repetir a mesma coisa às 8 horas. Você vai indo cada vez mais. Jogador que você acha bom vira o melhor. Jogador que você acha ruim vira o pior. Você tende ao extremo. Você tende ao extremo. E é claro que as posições, quanto mais extremas, mais polêmicas elas se tornam. E mais dignas de debate elas acabam virando nas redes sociais. Então, até você ganha muito mais visibilidade quanto mais extremo for o seu comentário esportivo. Se você fala, o Westbrook não está num bom momento, isso é completamente esquecível. Se você fala o Westbrook é horroroso, está destruindo a franquia Lakers, as pessoas começam a repassar isso pra frente, ou porque concordam, ou porque acham isso absurdo. Então, acaba virando aí uma bola de neve. E acho que a NBA é mais extrema que outros esportes, embora outros esportes também vivam isso, porque a NBA tem muitos jogos todos os dias. Exato. É completamente diário. É raríssimo a NBA não ter um dia com jogo, né? Tem até aquele meme que o pessoal bota no Twitter que a NBA está a 0 dias sem um drama desnecessário. Porque são 8 jogos por dia, todos com uma cobertura muito atenta, todos com um monte de repórter lá, todo mundo com milhares de pessoas acompanhando ao vivo e comentando em tempo real. Qualquer coisa pequena explode. E vira um negócio até meio exaustivo, assim. E a vontade de discutir basquete é maior ainda do que o basquete que é disponibilizado pra gente. Podcasts como Bola Presa e muitos outros existem porque as pessoas não se satisfazem só em assistir. A gente quer pensar o basquete, a gente quer falar sobre ele, a gente quer analisar. Uma das coisas mais interessantes sobre a NBA é que a NBA permite que a gente olhe pro futuro. Porque as regras são muito definidas, tem regra salarial, a gente sabe quantos anos duram os contratos, então dá pra gente planejar. Então você já tá pensando, esse cara é horrível, quem vem no lugar dele? Troca, como é que eu mudo esse time? Então a NBA é um lugar muito receptivo a esse tipo de análise e de imaginação. É um terreno fértil para jornalismo especulativo. Exato, e isso é maravilhoso, mas a gente não pode esquecer que isso tem um efeito colateral, que é o fato de que a gente, às vezes, superanalisa coisas que não significam nada. E, às vezes, a gente tira de proporção uma piada, uma galhofa, uma coisa dessa cultura do espetáculo que os Estados Unidos têm. E deu nossos 15 minutos, não podia estar dedurando isso. E é legal que você falou de cultura do espetáculo no esporte, porque o esporte virar espetáculo envolve também que os atletas viraram celebridades. E aí tem um outro peso, né? Quando o LeBron James faz alguma coisa, ou o próprio Devin Booker, que não é tão famoso quanto o LeBron, mas você quer saber a opinião dele ou dar uma opinião sobre ele, não só porque ele é um jogador, mas porque ele é famoso. Porque ele é uma celebridade. Porque ele namora aquela celebridade. Você está interessado no indivíduo. Exato. E isso alimenta também essas hiperanálises. Faz sentido. E, pra quem não assistiu, tem o documentário O Último Arremesso, na famosa rede vermelha de streaming, que mostra, em grande parte, a carreira do Michael Jordan e mostra como ele foi esse primeiro esportista do basquete a virar uma celebridade. Ele era uma estrela do rock, que era recebido como estrela em todos os lugares pros quais ele ia. E aí tudo que ele falava, fazia, pensava, era hiperanalisado. Isso, e aí isso iniciou uma cultura que agora, pra gente, é completamente banal.
Mas a gente vê no documentário que pro Jordan não foi fácil. E para esses atletas agora precisa ser. A gente a vida deles. A gente não tolera que o Devin Booker fique incomodado com as críticas do Twitter. Não, deveria tratar isso com naturalidade. Deve ser enlouquecedor pra todo mundo. É enlouquecedor. Acompanhar a NBA às vezes é meio enlouquecedor. Eu já pensei em fazer alguma coisa. Tipo, tem tanto jogo, tanta coisa a ser comentada. A gente devia fazer um programinha todo dia, meia hora pra comentar a rodada do dia anterior. Aí depois eu pensei bem e falei, não, eu quero tempo pra pensar no que eu vou falar. Exato, a gente quer sedimentar as coisas. Ao invés de ter que super analisar e tirar as coisas de proporção. E ficar só viver reagindo, né? Eu quero analisar, não quero só reagir. Pois é. E às vezes, saber a proporção da coisa é dar tempo ao tempo. Tanto é que a gente faz as nossas análises dos jogos de playoff, que a gente faz... Todos os jogos de playoff a gente faz uma análise. Nunca no momento. A gente espera um pelo pouco menos o dia seguinte, né? pra poder analisar com mais calma as estatísticas, às vezes pra poder assistir o jogo uma segunda vez, analisar com mais calma as jogadas. Tudo que é feito no calor da hora tende a ser mais exagerado, né? E eu tenho a impressão que a NBA hoje vive no calor da hora. Exato. Você não tem tempo de nada e amanhã já vai ter a próxima polêmica, vão esquecer do Devin Booker e é meio sufocante. É sufocante. E imagino que seja ainda mais pros atletas, né? Aliás, eu li esses dias uma coluna de um cara no Washington Post, que era um colunista esportivo, dizendo: eu não aguento mais esporte. Tem muito esporte. Não para de ter esporte o tempo inteiro. Não consigo processar quanto esporte tem. Pois é, e tem muito esporte acontecendo e mais esporte ainda sendo discutido, né? Pois é. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses 15 minutos. Assinem a Bola Presa se vocês quiserem sugerir um tema melhor, se vocês não gostaram. Vai lá. Faz melhor que isso. Aproveita Vamos que tem essa polêmica. chance. E aproveita que você assina a Bola Presa e também ganha muito conteúdo exclusivo. Tem tudo aí na descrição do vídeo. Aproveite. A gente se vê muito em breve, inclusive com conteúdo para assinantes. Tchau. Tchau, tchau!